Hoje você vai criar sua primeira tabela no HTML sem decorar, você vai entender como que funciona linha, coluna e célula. Vamos juntos. Fala pessoal, programando com Covre, eu sou o Covre, esse é o canal que explica. Na nossa aula hoje nós vamos ver o uso de tabelas no nosso site, tabelas no HTML. Para ranking, pontuação, boletim, produtos, tudo aquilo que a gente pode categorizar e dividir as informações nos lugares certos. Quem já viu uma tabela eletrônica, uma tabela de Excel, vai entender um pouquinho melhor. Quem não viu, eu vou mostrar como que funciona a lógica de uma tabela. Então, nós já estamos aqui com o queridíssimo, lindo Visual Studio Code. Eu tenho já um arquivo aberto aqui e nós vamos começar. Primeiro, quem nunca viu uma planilha eletrônica, uma tabela, é isso aqui. Parece um jogo de batalha naval ou simplesmente quando a gente joga stop e tem as categorias. Quem jogou já stop sabe, né? Então eu preciso organizar aqui produtos. Então eu colocaria assim, ó. Eu vou ter aqui um produto nessa tabela. Eu vou ter ali a quantidade e o preço dele, tá? Essas seriam as colunas. Por que coluna? Porque aqui, olha só, é uma coluna isso aqui, ó, de cima para baixo. Então todos esses campos aqui para baixo vão representar qual produto. E nessa outra coluna, quais as quantidades de cada produto. E nessa outra coluna, quais as quantidades de cada... Quais as quantidades não. Quais os preços de cada produto. Então aqui vai ser o produto bola. Vai ter 5. E cada bola ali, R$ 89,90. Tá? Isso seria informações ali da bola, tá bom? Aí eu tenho outro produto que seria a chuteira. Chuteira ali no estoque tem 20 e cada uma ali R$ 219,90 e assim por diante. Então isso aqui seria a coluna do produto, a coluna da quantidade, a coluna do preço. Esta aqui seria a linha que representa este produto aqui, estas informações, e a linha deste outro produto com suas informações. Isso tudo junto, formando uma tabela. Simples assim. Nós vamos montar algo parecido ali no nosso Visual Studio Code, no nosso site. Tá? Primeira coisa que nós temos que fazer aqui. Nós temos que montar a tabela. Uma tag de tabela é table. Eu já abri e fechei, porque assim, eu vou colocar bastante coisa ali dentro dessa tabela. Eu vou colocar as linhas dentro dessa tabela, quantas linhas eu necessitar, e dentro das linhas, quantas células, que é como eu mostrei ali na planilha. Então tá, tenho a tabela já. Ela não aparece, porque não tem nada dentro dela. Já vou adicionar aqui um border 1 nela. Por que o border 1? Porque nós não estamos ainda mexendo com CSS, mas este parâmetro, essa configuração dessa tag, permite ali já ter uma borda para a gente enxergar quando essa tabela existir. Por enquanto vai ter só um pontinho preto ali, porque essa tabela ela não tem nem linha nem coluna. Então tá. Nós vamos começar fazendo o seguinte: nome e idade, tá? Eu vou pegar aqui, ó, criar uma linha. Pensa numa prateleira, né? Então eu preciso pôr informações ali. Eu preciso de uma prateleira para colocar as informações em cima. Então dentro da tabela eu vou criar uma linha.
a gente chama essa tag de tr, que é a table row. Vou escrever aqui, ó, table row. Isso é uma linha de tabela, tá? Então agora que eu tenho essa linha, que eu tenho essa prateleira, eu vou colocar os dados ali dentro, que é a tag td. TD é table data, tá bom? Vou escrever aqui, ó, table data, que é o quê? Dados, dado de uma tabela. Então aqui eu vou colocar assim, ó, nome. E outro table data ali, idade. Vamos ver como ficou por enquanto. Ó, esse tracejado preto em volta aqui é o table border, tá? Se a gente colocar bastante aqui, ó, ele fica muito esquisito. Então é só o suficiente para aparecer a tabela aí, tá bom? Porque isso aqui é estilizado corretamente no CSS. Então tá. Tenho ali então duas informações. Professor, no começo do vídeo você falou que teria linha, colunas e uma célula. Calma, vamos por partes. Embaixo, eu preciso pôr embaixo. Agora, o nome e uma idade. Só que eu não posso fazer isso aqui. Ó. Ah, eu tô pondo embaixo, professor. Eu tô pondo aqui embaixo, ó, cover. Mas isso aqui que eu acabei de adicionar ainda está dentro dessa linha que eu criei. Ou seja, ele foi colocado ao lado de idade, ó. Tá? Por quê? Porque eu estou adicionando isso na mesma linha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou remover daqui e vou criar mais uma linha embaixo dessa que eu tinha criado ali. E adiciono ali, ó. Aí, ó, o VS Code sugeriu corretamente que eu tenho 20 anos de idade. Então, eu vou salvar, aproveitar que ele tá fazendo as coisas certinhas aqui. E tá lá. Então, nesse momento de forma visual, o que eu poderia considerar aqui? Que a coluna, a primeira coluna ali é nome, a segunda coluna idade. E essa linha aqui eu tenho a informação dessa pessoa aqui, cover 20 anos. Então isso aqui são células, isso aqui é coluna e isso aqui é linha. Isso tudo junto é uma tabela. Ó, linha, coluna eu não vou conseguir selecionar porque ele vai descer ali, né? Mas é aqui, ó. Vamos adicionar mais um nomezinho ali. Nem sei o que eu fiz aqui, ó. Tá, depois eu descubro. Vamos adicionar mais uma informação. Uma terceira pessoa pode ser. Vou colocar ali, ó. Capcode. Quantos anos vai ter a Capcode? Ela deve ser novinha, né? Ela deve ser mais nova que eu. Capcode. Capcode vai ter 15. Um jovem adolescente. Pronto. Não salvou lá. Ah, tá aqui, ó. Professor, você fez errado. Saiu fora ali. Vamos ver o que aconteceu. O professor adicionou duas linhas, ó. Tá? Olha aí. Eu tenho que adicionar a linha. E dentro da linha, só dentro da linha que eu adiciono o table data. Aí. Aqui a Capcode. E aqui a idadezinha dela ali. Vou por 15. Agora sim. Então aqui agora eu tenho
esta tabela eu tenho duas colunas e duas linhas. Porque aqui eu vou mostrar para vocês que eu estou fazendo primeiro para a gente aprender, mas tem uma forma mais semântica de fazer isso aqui e vocês vão ver a diferença. Que é o que? Já que isso aqui vai ser meu cabeçalho, vamos dizer dessa forma, que vai ser, isso aqui não é um dado, isso aqui é uma informação do que vai ser colocado alinhado aqui embaixo, ó. Então ele não vai ser uma table data. Eu vou alterar aqui, ó. É um table H. E aí eu já digo o que é esse table H bem aqui, ó. É um table head. Ou seja, um cabeçalho de tabela, tá? Por isso TH. E ele faz uma diferencinha ali. Ele fica em negrito e mais centralizado, ó, tá? Então agora eu tenho esse cabeçalho aqui que representa essa coluna de nome e essa coluna de idade. Duas linhas de informações. Isso tudo uma tabela. Ah, eu preciso adicionar mais alguém lá. Então cria a linha e dentro da linha cria o table data. E aqui eu vou mudar para jubileu. Eu acho que é com 1, né? E o jubileu tem 67 years, 67 anos. Tá ali. Então, sempre que eu quiser adicionar mais uma informação ali de um nome e idade, eu tenho que criar uma linha. Aí essa linha vai ficar aqui vazia. E quando você adiciona os dados, esses dados vão ficar bem certinhos, como se fosse uma prateleira. E esses dados, essas células, em cima dessa linha, tá? Então isso aqui, cada um desses quadradinhos aqui é uma célula. Isso aqui junto é uma linha, isso aqui é a segunda linha, essa é a terceira. Aqui é a primeira coluna, segunda e aí tudo junto é a nossa tabela. Beleza? Tem mais uma coisa para a gente fazer. Também é uma parte semântica, que é a tag caption. Lista de alunos. A caption, ela vai introduzir um título para a sua tabela, tá? E ele fica bem alinhadinho no meio aqui. Professor, eu preciso adicionar além de nome e idade, já que é alunos, eu quero incluir também a turma desse aluno. Então vamos adicionar mais um item no cabeçalho, table head, e vamos pôr aqui, ó, curso. Vamos ver como que fica a tabela só com esta informação sem adicionar mais nada. Ó, como a linha de baixo ali está criada, mas não tem um item a mais, vai ficar vazio assim, claro. Então vamos adicionar esses cursos ali. Ó, engenheiro de software, para o Cobre, para Capcode a ciência da computação e para esse tal de jubileu, medicina. Então ele está carregando ali e salvou. E aí o campo, o dado que está dentro escrito, como é um dado, um texto grande, o campo, a célula, ela se autoajusta. E se ela se autoajusta, a coluna também. Então o curso ali, ó, ficou com bastante espaço do lado. E a nossa caption lá em cima já se readequou e já ficou no meio aqui da tabela total, ó, tá? Então é isso aí. Muito bacana, muito legal de fazer isso aqui. Então só para vocês verem como ficou aí o código. Pausa, ver se na hora de copiar você fez certinho. Se eu precisar adicionar mais um dado, vamos supor sala. Vamos lá, vamos fazer isso. Vamos adicionar aqui a sala, ó. Então eu vou ter mais uma coluna ali. E agora eu vou adicionar para cada um desses queridinhos aqui, qual sala é, ó. Sala 101, beleza. A 202, tá.
E esse cara aqui, onde ele tá? Na 303. Tá adicionado, ajustado e o caption aqui puxou. Tá bom? Então aqui é um table head. Tem os cabeçalhos. Cada linha tem ali nesse caso aqui agora 4 células, né? Que elas estão na sua coluna correta aqui. Tá bom? Agora eu vou passar um exercício para vocês. Eu vou mostrar como que vai ser o resultado aqui na tela e vou pedir para vocês fazerem. Já volto aí. Prontinho. Está aqui, eu vou dar um pouquinho de zoom aqui, ó. Aí. O exercício de vocês consiste em fazer o máximo parecido possível com esta página aqui. Então vocês vão prestar atenção como que vai deixar esse texto assim. Vou deixar vocês sozinhos, não vou dar dica nenhuma para esse exercício. Como que eu deixo esse texto um pouquinho menor que o de cima? Estão em negrito. E aqui embaixo, olha só, eu não sei o que é isso não. Não sei. O que será que é isso aqui tudo junto? Como é que esse texto tá aqui, separado um pouquinho aqui pelo canto? Não sei. Então vocês vão pausar o vídeo, olhar com atenção. O meu tá com zoom, né? Eu vou tirar aqui agora para deixar o tamanho original. E vocês vão montar a página de vocês máximo possível igual tá ali. Então eu vou pausar aqui. Na volta eu já vou trazer o resultado aí desse código, tá? Não ultrapassei, faça e depois comente ali se você conseguiu fazer de primeira ou qual foi os seus erros, tá? Pausando aqui, já volto. Muito bem, voltei. Eu já estava aqui mesmo. E agora vamos revelar o código para ver como é que fez essa página aqui. Então tá lá. Aqui na linha 11 eu iniciei a tag table e terminei ela lá pela 38, aqui no meu HTML, tá? Mas só para mostrar que eu abri e fechei a tag table. E tudo que está dentro aqui que eu vou selecionar está dentro da nossa tabela. E aí tem a nossa caption, que é para adicionar este nomezinho ali. Minha tabela produtos, né? É isso aqui. Adicionei a primeira linha que é para pôr os cabeçalhos, as nossas THs, né? As nossas table head. Produto, preço, estoque. Então aqui, ó. Por isso elas estão em negrito e centralizadas. E embaixo eu adicionei o meu primeiro produto, que é o que? Um caderno de R$12, 20 itens no estoque. Tá aqui. Depois a caneta de R$2,50. Então sempre que eu quero mais um item, crio uma linha, table row, e dentro dessa linha as nossas table datas, que são as células. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Cada linha 3 células, certo? Essas aqui são as que representam a coluna, então eu tenho 3 colunas e 4 produtos e um título aqui para minha tabela. Pessoal, maravilhoso, muito legal essa questão aqui de tabelas, tá? Para a próxima aula, pessoal, nós vamos entrar no assunto muito importante, porque ele vai ser fundamental para os nossos outros cursos, não só do CSS, mas principalmente o curso de PHP, que nós vamos falar sobre os nossos formulários. É onde a gente envia dados, cadastra alunos, clientes, produtos, enfim, vai ter campinho para digitar texto, botões, checkbox, enfim. Então nós vamos começar a falar sobre formulários. Vai ter bastante conteúdo sobre formulários. Show?
compartilha, comenta, se inscreve, dá seu comentário, sua sugestão, seu elogio. E um grande abraço para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Se ficou alguma dúvida, pede ajuda aí. Um abraço aí para vocês. Tchau, pessoal.